a vida é o caminhar, né? A vida é movimento. O nosso nascer, crescer e morrer é inexorável, né? É o que é o teu caminho. O resto é mistério. Então, se você reconhece que este caminhar ele é um processo que vai sempre te engrandecer, você não tem medo de trilhar este caminho, né? E nem de se encontrar, de se buscar. Eu tenho muito claro para mim, assim, um fato que aconteceu. Bem, eu estava com meus 20 e poucos anos, com a Andréia pequena, o Anderson pequeno, naquela fase de ter filhos e casar, e a responsabilidade. E o choque mesmo de você deixar de ser filha para ser mãe, que é uma coisa impressionantemente difícil, né? É como se você passasse para uma outra dimensão, tá? Não é uma coisa corriqueira. Então, eu estava vivendo exatamente esse momento da minha vida, fora, morando fora, tentando ser uma boa esposa, tentando ser uma boa mãe, começando a carreira profissional, e de repente, não mais que de repente, rapidinho, eu tive a notícia que a minha mãe ia morrer. Assim, um telefonema. Olha, volta que a tua mãe vai morrer, não tem jeito. A gente estava nessa época morando no Paraná, né? Vem que a tua mãe vai morrer. E aquela notícia foi um choque tão grande que eu simplesmente não existi por muito tempo. Eu vaguei por muito tempo. Né? Então, em coisa de 6 meses, minha mãe faleceu e eu fiquei vagando. Eu sei que eu só sabia que eu estava na Terra porque tinha André e tinha o Anderson e eu tinha que cuidar deles, dar comida. Era só, mas eu estava vagando. E o que aconteceu? Aí chegou um ponto em que eu entrei em depressão. Claro que eu não sabia naquela época o que era depressão. Nem pouca gente sabia, né? Pouca gente sabia. Estamos falando de quê? De 30 anos atrás, né? De 30 anos atrás, por aí. 37 anos não atrás. Vai falar, não vai falar só eu, mas que só vão fazer a conta da minha idade. Não, a minha. A minha. Então, eu não tinha ideia do que era depressão. Eu só sabia que eu estava sofrendo e que eu não podia abrir mão de cuidar dos meus filhos, né? Bem, e aí foram meses e meses naquele... Era tão grave a situação que eu morava num lugar muito frio, lá no Paraná, e eu tinha que descer com as crianças. Nos poucos dias de sol que fazia, eu tinha que descer para garantir que eles pegassem sol. Era tão forte que eu descia de óculos escuros. Eu não suportava a luz do sol. E eu tive todos os sintomas que hoje eu sei que são sintomas de depressão. Taquicardia, tudo que vocês conhecem, ansiedade. Eu ia para o hospital com o coração disparado, e aí eu me despedia, não sabia se eu voltaria para ver meus filhos. E isso foram várias vezes. Numa das vezes, acho que um médico, aí é que eu digo, né? E sei, tenho certeza que é quando Deus diz, bota a pessoa na tua, que o representa, né? A força dele. Aí um médico me chamou e falou assim, Isabel, você é professora, não é? Eu disse, sou professora. Aí ele disse, então vou lhe dizer o que você tem. Você tem síndrome depressiva. Você não está sofrendo do coração, você não está sofrendo você não tem um problema de saúde, outro que não seja. Você está com uma síndrome, vá para a sua casa, vá para a biblioteca e procure ler sobre síndrome depressiva. Aí eu, no outro dia, fui para uma biblioteca lá e eu lia e aquilo era eu. Tudo que eu sentia estava ali. Para ver este anjo, deve ter sido o arcanjo Uriel, que apareceu e me disse exatamente o que eu precisava fazer. E lá também ele pediu para eu procurar um psicólogo. Eu procurei um psicólogo, uma psicóloga me atendeu. E eu me lembro que, quando eu cheguei na minha primeira consulta, ela disse assim,
Isabel, o que trouxe você aqui? Aí eu olhei para ela e só disse assim, a minha mãe morreu. E chorava, e chorava. Todas as sessões eu só ia para lá, e até hoje eu lembro ela pegando o lenço e me dando, ela pegando o lenço e me dando. Eu chorei meses, né? Até que um dia eu estava neste processo, claro que ninguém conseguia identificar isso, nem eu sabia o que eu tinha, né? Então, lá vai eu falar da Andréia. Chegou a hora. Então, a Andréia era pequena e nós morávamos numa rua, já estávamos morando numa casa, e ela brincava com umas crianças lá da frente de casa à tarde. Daí eu brincava com as crianças. Quando foi um dia, a mãe da menininha lá falou assim, o nome dela é Maristela, olha o nome, Estrela, né? Maristela. Ela veio e pediu para a Andréia ir para um domingo festivo na igreja delas. E elas eram adventistas. Olha aqui a minha formação lá, católica. Tá? E eu, por educação, e apenas por educação, deixei que a Andréia fosse para essa igreja dominical. O Anderson era pequenino ainda, né, menor, e ela foi para a igreja. Eu, como disse, deixei por educação. E fiquei em casa preocupadíssima. Meu Deus, ela foi para uma igreja adventista. Meu Deus, o que vai acontecer com ela? Eu jurava que ela ia voltar de lá já. Ela tinha 3 ou 4 anos. Eu jurava que ela ia voltar convertida de lá. Aí aquele dia passou assim, porque passou, né? Porque, como acontece, nasceu o sol, te deu meio-dia, mas não chegava de tarde. Até que chegou de tarde, a Andréia voltou. Quando ela entrou em casa, isso é uma coisa que é maravilhoso, viu? Vocês lembram que eu estava doente, muito doente. Era assustador o que eu sentia. Quando ela entrou em casa, ela entrou pura luz, sorrindo, feliz. E aí, minha filha, veio. Aí fui dar banho. O que foi que aconteceu lá? Levei ela para a entrevista, né, que a mãe faz sempre. Venha cá, sente aqui com a mamãe, diga o que foi que aconteceu lá, como foi, o que eles te ensinaram, meu Deus. Aí ela disse, olhou para mim assim, botou as mãozinhas e disse, eu aprendi uma música. Meu Deus do céu, agora ela vai ficar cantando música adventista, meu Deus do céu. Aí ela botou a mãozinha e disse, canta para a mamãe. Aí ela cantou assim, 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, Deus é amor. Gente, e eu senti o que eu sinto até hoje. Deus chegando com aquela luz e chegando e dizendo para mim, não é? Eu estou aqui. Eu sou amor. E aí eu fui. No outro dia, quando eu levantei, eu era outra pessoa. Eu era outra pessoa. E aí eu também tinha para eles dormirem, eu tinha uma rede lá fora no gazebo, aí deitavam um do lado, outro do outro, e eu fui me embalar na rede, né? Fui me embalar na rede, com um do lado, outro do outro, olhando para o céu. E aí veio a parte mais forte ainda. Eu estava me balançando na rede e veio o sentimento de que a minha mãe estava me dizendo, quer dizer que eu dei a minha vida para você ficar assim, nesse estado? E veio assim toda a vida dela passando, lavando roupa, fazendo comida, cuidando dos meninos. E não pode ter sido. Como que eu ia ter esse pensamento? Do jeito que eu estava. Quer dizer que eu dei a minha vida para você estar neste estado? E eu fiquei absolutamente curada. Nunca tomei nenhum remédio.
para curar a depressão nem nada. E a partir dali foi o primeiro momento em que eu fui miraculada. Vocês sabem o que é miraculado, né? Não. Miraculado é aquele que recebe o milagre. Eu não sabia também. Foi uma irmã do Colégio Gentil, muito católica, uma grande amiga, a irmã Josefa, que me disse. Eu tenho um cunhado que fez uma cirurgia de transplante de rins, e ela soube, ele veio para o Sírio. Depois que ele ficou bom, veio agradecer, e ela encontrou com ele e disse: mas olha o meu amigo, meu grande amigo, você está bem. Você sabia que você é um miraculado? E aí eu aprendi, né? Então, o primeiro milagre que eu recebi foi a minha cura de uma depressão que eu não desejo que ninguém passe, porque é horrível. E o que é mais importante, né? Hoje a gente tem muita informação. A gente sabe, inclusive, que depressão não dá uma só vez, né? Depende do quanto a tua sensibilidade suporta as coisas que te acontecem, né? Que ferem a tua sensibilidade. Bom, então, essa foi a primeira vez que eu tive certeza, né, que eu senti que eu tinha recebido um milagre.